Olá, meus amados e minhas amadas, estamos aqui mais uma vez na fanpage Quem Tem Sede Venha. E para mim é uma honra poder ter você comigo todas as terças-feiras, para que eu possa cumprir com o propósito que Deus colocou na minha vida, de falar um pouco do amor que Ele tem por nós, de falar um pouco da palavra que é a nossa salvação. Hoje eu quero dividir com vocês um texto bastante conhecido, mas que tem uma mensagem muito forte, né? E que eu quero passar essa mensagem para você. O texto está no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis, no capítulo 22. Diz assim: E aconteceu depois dessas coisas, que tentou Deus Abraão e disse-lhe: Abraão, e ele disse: Eis-me aqui, Senhor. E disse: Toma agora o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-lo sobre Isaque, seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E disse então Isaque: Eis aqui o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Assim caminharam ambos juntos, e vieram ao lugar de Deus, que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá, de onde se diz até no dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Até aqui. Esse texto é uma história famosa que tem na Bíblia, quando Deus pede para Abraão sacrificar seu próprio filho, né, o filho Isaque. E aqui tem algumas questões interessantes nesse texto, mas que eu queria dividir com vocês, sobre a confiança de Abraão. Se a gente voltar um pouquinho no capítulo 21, quando fala do nascimento de Isaque, ali também tem uma promessa de Deus, porque quando Isaque nasce, tem uma disputa ali, uma contenda entre a esposa de Abraão, Sara, e entre Agar, uma escrava, uma serva deles. Por quê? Porque antes do nascimento de Isaque, Sara, é até uma história interessante, o seguinte: às vezes a gente quer dar uma ajuda para Deus em coisas que é para Ele. Né? O ser humano, às vezes Deus tem uma promessa para você espera que Deus faça alguma coisa, e às vezes até por medo de ficar na inércia, não sei, mas acontece que às vezes você quer dar um passo antes do tempo de Deus, e às vezes isso aí acaba te trazendo consequências. Então, se Deus tem algo para você, se você sente que Deus tem algo para você, ou se alguém já te entregou alguma profecia com relação a isso, espera o momento de Deus. É lógico que nós não podemos ficar de braços cruzados, mas tem coisa que a gente quer ajudar Deus, a gente acaba ajudando de forma errada, porque a gente não conhece os caminhos do Senhor. Agora, o inverso é verdadeiro. Deus conhece os nossos caminhos. E Abraão tinha uma promessa de ter um filho,
e através desse filho ele ia ser pai de uma multidão de pessoas. E como Sara já estava bem idosa e Abraão também bem idoso, Sara decidiu oferecer a Agar, uma escrava dela, uma serva dela, uma egípcia, para que Abraão pudesse dali ter o filho. E aí nasceu Ismael. Só que depois de um certo tempo, Sara ficou grávida e aí nasceu Isaac, o filho da promessa. Esse sim era o filho que Deus tinha prometido a Abraão. E aí então, quando começa a contenda, Agar despreza Sara e as duas começam a discutir. Por quê? Porque o filho de Agar era o primogênito, então teria mais direitos e tal. Sara chega para Abraão e fala: eu sou sua esposa legítima e eu não quero mais esse menino aqui. E Abraão, num momento de desespero, está orando e Deus fala para ele, no versículo 12 do capítulo 21, fala: porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto é tua semente. Então Deus chega para Abraão e fala: fica tranquilo, eu vou cuidar da serva e vou cuidar desse menino, mas atende o que a tua esposa está te pedindo. Porque então a promessa está aqui, ó. Porque em Isaque será chamada a sua semente. Então imagine o seguinte: quando Deus chama Abraão, Abraão tinha uma intimidade com Deus, né? Abraão tinha uma relação com Deus muito próxima. E quando você tem uma relação próxima com uma pessoa, você passa a conhecer o que aquela pessoa gosta, o que ela não gosta, o que ela é capaz de fazer, o que ela não seria capaz de fazer, e você vai conhecendo através da intimidade. E Abraão tinha uma intimidade muito grande com Deus. E quando Deus então chama Abraão e fala: olha, eu quero que você sacrifique em holocausto o teu filho, provavelmente Abraão deve ter lembrado: mas espera um pouquinho, ele falou que eu seria abençoado e que a minha semente viria através de Isaque. Então imagino que Abraão não teve assim muita dúvida no coração com relação a isso. E ele pegou logo então o menino, pegou todos os apetrechos ali, os insumos para o holocausto, e saiu com mais 2 funcionários e foram para a terra de Moriá. A Bíblia diz que eles andaram 3 dias, né? E quando chegaram ali, os 3 dias, chegaram na montanha de Moriá. Moriá tem uma história que é muito emblemática para Israel. O Monte Moriá hoje é onde está lá o domo, né, aquela cúpula dourada, onde os árabes ocuparam, e para humilhar os judeus, eles fizeram o templo deles justamente onde era o templo de Salomão, onde era o templo que Deus tinha colocado no coração de Davi, de Salomão, e aonde os judeus iam adorar a Deus, né? Jesus, por diversas vezes, foi ao templo para ensinar, para orar. E depois da ressurreição de Cristo, passado um tempo, o templo foi destruído. E depois de alguns anos, os árabes vieram, dominaram aquela área e construíram justamente onde era o templo, um templo deles lá, né, que é o domo lá, acho que é domo o nome, que é a cúpula dourada. E ali, o Monte Moriá é o mesmo monte onde Deus pediu para que Abraão sacrificasse seu filho Isaque. E este Monte Moriá é o mesmo monte que Davi comprou. Ele queria fazer um altar para Deus, e ele chegou e viu que esse lugar era o lugar adequado. Ele foi para comprar o lugar, e o fazendeiro, que era o dono do lugar, falou: não, pode, eu faço uma doação para você, eu faço questão. E ele falou: não, eu não quero nada para Deus que não me custe nada, eu quero dar meu sacrifício, eu quero comprar, quero pagar por ele. E aí esse mesmo monte que Davi comprou, e é o mesmo monte onde estava construído o templo de Salomão. Olha isso aí que interessante. Se você pegar depois na Bíblia aí, no livro de Samuel, você vai ver que Davi compra, e depois lá no livro de Reis você vai ver que Salomão constrói o templo de Deus justamente nesse monte que ele comprou. Tem tem alguns especialistas que falam sobre outras questões que aí já não tem comprovação bíblica, mas o pessoal que estuda a Torá, que é como se fosse a Bíblia do judeu, né, a Torá que tem o Antigo Testamento, eles falam o seguinte, que na Torá
que o monte aonde Caim e Abel fizeram suas primeiras ofertas também foi no Moriá. E eles falam também que Noé, quando saiu do dilúvio, ele fez um altar para Deus e ali adorou a Deus logo depois do dilúvio. Dizem que foi também nesse Monte Moriá. Então o Monte Moriá é um monte emblemático ali. E foi ali então que Isaac chegou com Abraão. Abraão pediu para os funcionários dele ficar ali com o jumento. Falou: olha, espera aqui, eu vou até ali com o menino e nós voltamos. Então olha só que interessante, porque Abraão, ele no coração dele, ele está confiante. Ele está confiante, ele fala: nós vamos e nós voltaremos. E os funcionários ficam ali, e Abraão então vai com o menino. Diz que ele põe a lenha do holocausto nas costas do menino, né? Então a gente poderia até imaginar o seguinte: pô, Isaac representa Jesus, que está levando nas costas a madeira que vai ser usada para sua morte. Isaac pega a madeira, coloca nas costas e sai andando. Sai andando até eles chegarem no Monte Moriá. E no caminho, Isaac tem uma coisa ali que ele acha estranho, né? Ele fala: pai, nós temos aqui fogo, temos aqui lenha para o holocausto, mas e o cordeiro? Né? E Abraão responde pro filho: Deus proverá para si o cordeiro. Então, né, foi me perguntado o tema dessa mensagem e a provisão de Deus, porque é Deus que provém. Eles chegaram lá no Monte Moriá, Abraão pegou a lenha, montou tudo, só que antes de tudo, ele construiu um altar e adorou a Deus. Você precisa colocar Deus antes de tudo que você vai fazer na tua vida. Deus precisa estar no controle de tudo na tua vida. Abraão, mesmo nesse momento de dificuldade, mesmo nesse momento que ele não sabia o que ia acontecer, mas que ele estava indo sacrificar o próprio filho, a primeira coisa que ele fez quando chegou no local foi erguer um altar. E ali ele adorou a Deus. E ele então colocou o menino sobre a lenha. E quando ele pegou o cutelo, que na minha Bíblia chama cutelo, que é um machadinho, ele pega esse machadinho, ele escuta a voz do anjo, que diz que o anjo bradou desde os céus, fala: não faça nada a esse menino. E quando eles olham, ele tira o menino, ele olha para trás e vê um cordeiro preso pelas pontas, ou seja, pelas patas dianteiras e pelas patas traseiras. Eu queria deixar no seu coração duas mensagens. A primeira é que muitas vezes Deus pede para a gente o nosso Isaac, né? Às vezes a gente precisa entregar o nosso Isaac. No caso de Abraão, era o filho dele, mas a gente vai criando alguns Isaques na nossa vida. E eu imagino que Abraão tinha uma verdadeira adoração com aquele menino, não sei, uma relação que impedia a relação dele com Deus. Apesar de ele ter muita intimidade com Deus, Isaac era um menino que Abraão, foi da velhice de Abraão, era o filho da promessa. Então eu imagino que assim, o amor, a gente que tem filhos sabe, né, a relação, a ligação que a gente tem com nossos filhos. Então a gente imagina o que Abraão tinha com aquele menino. E eu, num dos livros que eu escrevi, eu estava falando sobre o eclipse. Todas as vezes que a Terra se coloca entre o Sol e a Lua, ele impede que a luz do Sol chegue na Lua, né? E provoca o eclipse. Ou o inverso também. Todas as vezes que a Lua se coloca entre o Sol e a Terra, impede que a luz do Sol chegue na Terra. É o outro eclipse. Tudo aquilo que você faz que impede a luz de Deus chegar na sua vida é pecado. É como se fosse um eclipse, né? É quando alguma coisa entra na tua frente e não deixe que você receba a luz de Deus. Esses são os nossos Isaques. E às vezes Deus precisa que a gente tire esse Isaac da frente para que ele possa iluminar nossas vidas. Mas a gente começa a construir, começa a criar esses Isaac. Então não sei a tua vida, não sei como é que é a sua vida, mas tem gente que a droga se torna um Isaac e aí ela passa a ter uma dependência daquela questão e deixa Deus de lado. Tem gente que é uma prostituição, tem gente que é bebida, né? Não sei, tem gente que é novela, tem gente que é um namorado, ou marido, ou a esposa, não sei. Muitas vezes você tem condição de avaliar qual é o teu Isaac. O que tem na tua vida que impede você de adorar a Deus, que impede você de receber a luz divina. Você tem condição de avaliar isso.
Às vezes é preciso a gente abrir mão do nosso Isaac. Agora, olha para você ver uma coisa, que aí é a segunda mensagem que eu quero deixar para você. O Deus, ele precisa que a gente se livre do nosso Isaac, para que o Cordeiro chegue até nós. Né? Jesus Cristo é o Cordeiro Santo. Jesus Cristo é o Cordeiro Imaculado, mas que foi oferecido em holocausto, preso pelas pontas. Você vê que tinha um cordeiro preso pelas pontas. No versículo 13 fala: então levantou Abraão seus olhos, e eis que um carneiro de trás dele, travado pelas pontas. Jesus, ele se entregou na cruz e ele foi preso pelas mãos e pelos pés. Ele é o cordeiro que Deus proveu para a salvação dos nossos pecados. Naquele momento, o cordeiro estava ali para ser oferecido em sacrifício no lugar de Isaac. E para você receber esse sacrifício pelo cordeiro, para você receber o cordeiro, que é a provisão de Deus na tua vida, para substituir esse Isaac, você precisa abrir mão desse Isaac. Então faz uma reflexão na tua vida, vê como é que está, vê aquilo que você está fazendo, as suas ações, porque pode ser que você tenha muitos Isaques aí, e aí você acha que você não precisa do cordeiro, né? Você acha que o cordeiro não é suficiente para você, e a gente começa a criar esse Isaac. Então a mensagem que eu quero deixar para você nessa manhã é que você abra mão do seu Isaac, que você abra mão das coisas que impedem você de ter uma relação mais profunda com Deus. E vou dizer uma coisa para você: tudo que você fizer, que você abrir mão, Deus vai prover. Porque o Cordeiro Santo, aquele que se entregou, que foi o verdadeiro sacrifício pelos nossos pecados, ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, a provisão de Deus é essa: é que ao invés do nosso sacrifício, ele sacrificou o próprio filho, e que foi então sacrificado no lugar de Isaac, que é sacrificado no lugar dos nossos pecados. Então talvez a gente pudesse pensar o seguinte: que Isaac seja o nosso pecado, e que nós sejamos Abraão, e que o Jesus Cristo é o nosso Cordeiro, que Deus proveu para a salvação dos nossos pecados. Então eu quero que você reflita sobre isso. Abra mão do seu Isaac e deixe que o Cordeiro Santo faça o sacrifício no seu lugar. Receba o Cordeiro Santo na sua vida, que é a provisão de Deus. Deus provê para si o próprio sacrifício. Ele fez isso através de Cristo Jesus, justamente para nos limpar, para nos libertar dos nossos pecados. Para encerrar, eu queria só ler com vocês João Batista. Ele estava pregando sobre as boas novas, falando do Messias que estava para chegar. E quando ele estava falando com o povo, com os discípulos, chegou Jesus. E quando chegou Jesus, ele está no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Diz assim: olha, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha até ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele estava falando justamente do Messias. Enquanto ele estava falando com as pessoas, diz que ele viu Jesus chegando. E ele então falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é a provisão de Deus para as nossas vidas, para o perdão dos nossos pecados. Ele é o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Mas para isso, você precisa abrir mão do seu Isaac e deixar que o Cordeiro faça o sacrifício no seu lugar para perdão dos seus pecados. Que Deus te abençoe poderosamente. Eu quero agradecer muitas pessoas que têm nos assistido, o pessoal que tem ficado com a gente. Olha, estão me passando aqui, são 700 pessoas alcançadas nesta manhã. O Eric Leal e a Renata Felisberto, que Deus abençoe vocês, viu, poderosamente. O Osmar Correia, que trabalha na CETEC, né? Osmar, que Deus te abençoe também, Osmar. A Isabel Cristina, a Alessandra Caires, Deus te abençoe, Alessandra, poderosamente. O Wagner Moreira, que escreveu bom dia, graça e paz, pastor. Wagner, que Deus te abençoe. A Regina, que Deus te abençoe também, viu, Rê? Que Deus abençoe tua casa, tua vida. Aldemir Cirilo, também, Deus abençoe. A Emília Victoria, que escreveu Paz do Senhor. A paz, viu, Emília? Que Deus te abençoe. A Isabel Cristina, acho que já estava lá em cima, a Isabel Cristina, o Paulo Júnior, a Isabel que escreveu Glória a Deus. A Cileia Lourenço, que está lá curtindo o Gabrielzinho.
A Janaína, que Deus também abençoe. Ana Cláudia Pereira, a paz, bom dia. Maria Silva, a Mariana Santos, que Deus te abençoe também, viu, Mari? Que Deus esteja na tua vida. O Vanderlei Ferreira, que é meu primo, escreveu bom dia, primo. E o meu irmão Adilson Abrão, que Deus te abençoe também, meu irmão. A Marlene Mota, paz do Senhor. Ore pela minha família. Conte com as minhas orações, Marlene. São muitas pessoas, são 700 pessoas. Queria mandar um abraço ao pastor Wagner, da comunidade Cristo Vive Mananciais, ali no Jardim do Trevo, Rua Salto Grande, 47, Jardim do Trevo. Queria mandar um abraço para o pastor Wagner, para a pastora Suzana, para a pastora Valéria, que é minha esposa, enfim, para toda a comunidade Cristo Vive aí, para os jovens, e desejar que Deus te abençoe poderosamente, abençoe o lar de vocês, abençoe o ministério de cada um de vocês. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Agradecemos porque o Senhor é um Deus poderoso e o Senhor é o Deus que nos dá a provisão, Pai. O Senhor é o Deus que tem nos sustentado, que tem nos dado vida e, acima de tudo, Pai, o Senhor tem uma promessa de vida eterna para todos nós e nós cremos que será cumprida. Pai, nós te agradecemos. Agradecemos pelo dom da vida, pela roupa que vestimos, pela comida que nos alimenta. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o teu amor nos alcançou. E nós clamamos pela tua graça e pela tua misericórdia. Clamamos, ó Deus, pelo teu amor sobre as nossas vidas, pelo teu Santo Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus é que nós te agradecemos. Amém. Meus amados, até terça-feira que vem, se Deus quiser. Que Deus te abençoe poderosamente. Que Deus esteja com você. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada. E terça-feira nós estaremos aqui com a mensagem de Deus para o seu coração. Até lá. Deus abençoe.